Não chores. Deus está cuidando de tudo. Ainda que você não veja, o Senhor está trabalhando. Amém? Antes de sentar, diga para quem está do seu lado um ótimo culto. Que o Senhor venha falar com você poderosamente nesta noite. Glória a Deus. Graças a Deus por mais uma quarta-feira na presença do Senhor. Glória a Deus. Queria saber se nós temos visitantes hoje. Você que não pertence a nenhuma igreja evangélica, que vem de uma outra religião católica e que está nos visitando hoje pela primeira vez. Temos alguém assim? Algum visitante? Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Nós temos alguém de outra igreja evangélica que também está dando a honra de nos visitar hoje? Tem? Tem gente fazendo uma mãozinha assim? Será que nós temos? Não? Amém. Você que está aí do outro lado da telinha, se você estiver também assistindo os nossos cultos pela primeira vez, dá um oizinho. Nós queremos te conhecer. Amém? Que bom, queridos. É tão bom. Eu tive um período que nós não tínhamos como chegar aqui às quartas-feiras. E quando nós temos esse privilégio de sair de casa, ainda numa véspera de feriado, né? Para eu estar aqui é uma bênção. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, porque a palavra dele não volta vazia. Amém? Pronto para a palavra? Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Abra os nossos ouvidos, o nosso coração, prepara a terra, Senhor, para que caia boa semente, Pai, que possamos dar frutos, em nome de Jesus. Amém. Estava aqui orando, nós temos um tema esse mês, qual que é o tema? Respeito. E eu estava orando, buscando algo de Deus, porque, afinal de contas, eu também preciso me alimentar. Interessante que o Senhor, Ele faz como Ele quer. E a gente, né, buscando, orando, e eu estava escovando os dentes. E ali, escovando os dentes, o Senhor falou ao meu coração: fale sobre respeitar o meu tempo. E o Senhor me trouxe uma lembrança. Eu já contei aqui sobre o testemunho que eu orei pela mulher, pela barriga da mulher. Quantos ouviram já esse testemunho? Quase ninguém? Eu vou contar rapidamente, até para vocês entenderem o que o Senhor quer falar nesta noite. Eu, nova convertida, há mais de 20 anos, nós tínhamos uma sala dos novos convertidos. Nós éramos mais ou menos em 20. E o nosso professor resolveu fazer um evento. Chamou um preletor de fora. Nós tínhamos ali visitantes também. E o preletor falou: quem quer uma bênção aqui? Quem precisa de uma bênção? Quem precisa de uma cura? E aí algumas pessoas foram para frente. Eu, nova convertida, fiquei lá quietinha. Aí o preletor chega e aponta: você, ora por essa senhora. Você, ora por esse moço. Você, e foi escolhendo algumas pessoas. E naquele momento que eu estava me dirigindo para orar por essa mulher, eu ouvi uma voz dizendo barriga. Eu, então, coloquei a mão nos ombros dela e comecei a orar. Senhor, visita, Senhor, a região da barriga da tua filha. Visita todos os órgãos, o útero, as trompas, o intestino. E fui orando. Quando terminou a oração, eu perguntei para aquela senhora, eu falei: irmã, a irmã está com algum problema, alguma dor aqui nessa região? Ela falou assim para mim: não, eu estou no ombro. Naquele momento,
caiu o meu semblante. Hoje a gente dá risada, né? Porque não era com vocês, porque na hora... Eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje. Quando ela falou isso, eu falei, amém. Eu virei e eu falei assim para Jesus, Jesus, na minha cabeça, né, lógico. Que papelão. Que papelão. O Senhor me fala barriga e aquela mulher está com problema no ombro, ela ainda fala assim para mim, eu estou com bursite. Eu falei, Jesus. E eu fui ali, fui questionando e eu sentei. Bom, terminou o culto, passou 1 mês, 2, 3, eu não sei precisar quanto tempo, mas passaram-se uns 5 meses, mais ou menos. E aí, novamente, na sala dos novos convertidos, o professor que estava à frente falou, irmãos, tem uma irmã que está vindo aqui do interior para dar um testemunho. E ela chegou com um monte de papel de exame. Ela, paz do Senhor, amém, amém, irmãos. A minha mãe esteve um dia aqui no evento de vocês, e vocês curaram pela minha mãe. Vocês oraram pela minha mãe. A minha mãe estava com câncer no útero. Mas nós, filhas, não falamos nada para ela, porque nós ficamos com medo. E a minha mãe veio e recebeu a oração. E eu estou aqui, eu vim do interior. Aí ela pegou o exame assim, aquele exame que abre em 3. E eu estou aqui para declarar que a minha mãe está curada em nome de Jesus. Irmãos, me caiu um temor. Eu chorei tanto, de alegria, mas de vergonha. De vergonha por conta daquele sentimento e aquela palavra que eu disse para Jesus, que papelão, Jesus. Irmãos, tem situações na vida da gente que nos faz aprender. E Jesus é muito didático nisso. E o que eu quero colocar nessa noite é exatamente o momento que eu orei, e que aquela senhora, né, aos meus olhos, não foi curada, até o momento da vitória. É este momento que o Senhor quer tratar conosco. Eu quero dizer para os irmãos que eu tive todos os sentimentos durante este período. Sentimentos de revolta, porque eu estava ali na igreja. Como? Eu orei e a moça não foi curada. Sentimentos de tristeza. Sentimentos de que, será que Deus faz realmente milagres? Murmurações. Querido irmão, querida irmã, eu não sei o que você tem pleiteado diante de Deus. O que eu quero dizer para você, se você orou, como disse o louvor aqui, né? Deus está trabalhando. Não se esqueça disso. Deus está trabalhando ainda que você não veja. Então não murmure, não reclame. Tem um versículo em Eclesiastes 3, 11, se os irmãos puderem projetar. O livro de Eclesiastes é um livro que me agrada muito. E é um livro que faz reflexão, muita reflexão. É um livro que vai falar da nossa existência, da nossa vida. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós damos importância para a nossa vida. E aqui, nesta versão que eu trouxe, diz assim, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Apropriado, se nós formos entender esta palavra, eu diria para vocês que adequado numa determinada situação. Naquela situação que eu estava, para o Senhor, que conhece todas as coisas, Ele agiu da forma que Ele deveria agir, não da forma que eu queria agir.
Quando eu falo apropriado, para os irmãos entenderem, né? Por exemplo, Ana vestiu-se de forma apropriada para o casamento. Então, eu tenho uma ação dentro de um contexto. Deus trabalha assim. Deus, Ele faz. Mas Ele faz no tempo dEle, porque Ele conhece o contexto. Nós conhecemos o passado, ou achamos. Nós conhecemos o presente, ou achamos, mas nós não sabemos o nosso futuro. O Senhor, Ele sabe o nosso futuro. Então, queridos, deixe Deus trabalhar, porque Ele conhece esse teu contexto. Ontem, hoje e amanhã. Hoje eu fico pensando, se eu tivesse nova convertida, imagina. O Senhor fala comigo, eu oro. A irmã fala assim, glória a Deus, foi Deus que revelou para a irmã, eu estou curada em nome de Jesus. Confesso que para quem que eu talvez daria a glória? Será que eu estava preparada? Mas Deus, dentro do contexto, Ele sabe se eu estava ou não. E Ele agiu conforme Ele quis. E aí nós aprendemos, queridos, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós queremos orar e nós queremos que a pessoa cure. Nós queremos orar e nós queremos que Deus trabalhe na vida de tal pessoa, na vida dos filhos, na vida do marido, nos negócios, imediato. Mas não é assim. A Bíblia fala que, lá em 2 Pedro, não esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, não queira colocar a mão e querer ser Deus. Não pode. Todas as vezes que você mexe, que você altera, que você, por conta do teu querer, você está dizendo para Deus, olha, Deus, eu não estou em conformidade com você. Então, queridos, nós temos aqui inúmeros exemplos na Bíblia que mostra para a gente que nós temos que orar, entrega nas mãos do Senhor, deixa Ele trabalhar, respeite o trabalhar de Deus e sossega o teu coração. Vai acontecer segundo o propósito dEle, não o nosso. Lá em Gênesis, conta a história de Sara. Vocês conhecem, é uma história muito conhecida. Deus disse a Abraão que daria filhos, uma nação. Só que Sara, ela não podia ter filhos. O tempo foi passando, ela perdeu, ela não tinha mais as suas regras, ela não estava mais fértil. Chegou uma hora que ela não respeitou o tempo de Deus. Ela chegou no Abraão, ó, na orelha dele. Olha, eu não estou conseguindo ter filho, não dá mais para ter filho. Aqui não tem mais como. Porque então, Abraão, você não se deita com a minha serva, com a Agar. Porque aí você vai ter o filho que Deus te prometeu. Olha aí, Sara não respeitou o tempo de Deus. E mulher é mulher, né, irmãos? Ei, Jesus! E que fica na orelha do homem, né? Mulher sábia dificular, a tola destrói. A Bíblia fala que nós devemos ser prontos em ouvir.
E tardios em falar. Mas isso para a mulher é meio difícil. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Até que Abrão chegou e falou: Sara, Sarinha, querida, tá bom. Tá bom, tá bom. Abrão se deitou com Agar, teve um filho. E depois de um tempo, veio o filho com Sara. Vamos analisar o contexto. Vamos analisar o que houve, o que aconteceu por Sara não respeitar o tempo de Deus. Primeira coisa que aconteceu com Sara, ela foi desobediente. Ela tinha informação, Deus tinha falado com Abraão, ela sabia e ela mexeu os pauzinhos dela. Irmão, irmã, Deus já te falou a bênção. Você já orou, já entregou. Respeite o tempo de Deus trabalhar. Porque se você não respeitar esse tempo, sinto muito, mas você estará em desobediência. Ah, é fácil? Não. Pensa que foi fácil para Sara, para Abraão, o tempo passando e nada? Não sei quanto tempo você está esperando a tua vitória. Não sei se são meses, se são anos, eu não sei quanto tempo. Mas creia que no tempo apropriado o Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós pagamos um preço alto pela desobediência. Sabe o que mais? Por Sara não respeitar o tempo de Deus, Sara fez Abraão pecar. Olha aí. Quando as coisas, os dias vão passando, a nossa emoção também ela é alterada. Ela é difícil, eu entendo. Mas quando eu conheço a palavra, eu vou me fortalecendo para entender o esperar. Só que, por vezes, o nosso impulso, a nossa ansiedade é maior e nós vamos fazer aquilo que não devemos fazer. Pois Sara fez, levou a pecar. Abraão a pecar. Queridos, tome cuidado. Tome cuidado. Ore. Se está para resolver alguma coisa, ore. O povo, o hebreu, o povo no deserto, eles caminhavam quando a coluna de fogo caminhava. Quando a nuvem caminhava. Se não, se estava parado, eles ficavam parados. Obediência. Todas as vezes que nós queremos agir com o nosso braço, nós temos uma tendência muito grande de errar. Sabe o que mais aconteceu? Porque Sara não respeitou o tempo de Deus? Crise familiar. Conflito na família. Agar teve o filho, Sara não. Agar se achou, então, a última bolacha do pacote. Agora eu tenho um filho do líder de Israel. A Sara não. E ali começou a ter as provocações. Uma família que tinha, dentro do possível, uma harmonia, porque Sara não respeitou o trabalhar de Deus, o tempo do trabalhar de Deus, começou a ter esses conflitos. Uma loucura. E briga, e discussão, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal.
Quando nós não respeitamos o tempo de Deus, nós arrumamos peso para nós. Nós trazemos os conflitos para a nossa vida. Eu brinco que a gente carrega um peso que não é nosso, mas que dependeu do nosso movimento para colocar esse peso nas nossas costas. Querido, o peso do Senhor não é pesado. O fardo é suave e o seu jugo é leve. Mas isso, quando você entrega e você respeita o tempo de Deus, quando não existe isso, vai arrumar para a tua cabeça. Sabe o que aconteceu? Porque Sara não respeitou o tempo, o trabalhar de Deus. Ela ficou totalmente desequilibrada emocionalmente. Sabe aquele versículo que a Bíblia fala, não pague o mal com o mal? Pois é, porque Agar provocava, ela retrucava. Muitas vezes Agar nem chegava a reclamar e ela já lançava palavras duras para Agar. Foi tão complicado que Agar saiu do acampamento e foi para o deserto com seu filho. Entrou no coração de Sara raiva, ódio, ciúmes, ansiedade, insegurança, baixa autoestima, porque ela não soube esperar o trabalhar de Deus. E eu? E você? Como está a sua emoção neste momento que você está entre a sua oração e a sua vitória? Será que esta situação tem agradado a Deus? Quantas vezes você orou e você teve a confiança de dizer assim, Senhor, está aí nas tuas mãos. E deixou. E não ficou preocupada, não ficou ansiosa, ansioso, não ficou irado. Quantas vezes? Responda isso para você. Como é que tem estado o teu estado emocional neste período, nesse processo? Como? Queridos, quando nós estamos numa situação conflituosa, a melhor coisa é orar. A melhor coisa é orar e deixar Deus agir no tempo dele. Quer ver um outro personagem que não entendeu e não soube respeitar o tempo de Deus? A esposa de Ló. Hoje a mulherada, né? Hoje a palavra é só com mulherada aqui, mas é para os homens também, viu? É que foram os personagens que o Senhor trouxe ao meu coração. A esposa de Ló. Ló e sua mulher viviam num lugar com coisas muito erradas, Sodoma e Gomorra. Pensa, tudo que tinha de ruim ali tinha. Tanto eram situações muito negativas, ruins, que mexeu com o coração de Deus. E Deus resolveu destruir aquela cidade. Mandou os anjos, e os anjos falaram, olha, pega você e a sua família e saia. Ah, mas pega você e a sua família e saia, vá para o monte. Ainda Ló falou assim, mas monte não, eu vou lá para uma cidadezinha pequenininha e eu fico lá, eu e minha família. Aí os anjos falaram, tá bom, vai. Mas, enquanto não chegar nessa cidadezinha, não olhe para trás. A esposa de Ló só tinha que esperar esse tempo. Esse era o tempo de Deus trabalhar.
Ela sair da onde ela estava, um lugar de pecado, um lugar ruim, para o lugar da sua bênção. Mas a esposa de Ló não respeitou o tempo de Deus. E lá, caminhando para a bênção dela, ela olhou para trás. O que aconteceu? Estátua de sal. Queridos, a sua bênção vai chegar. Creia, nós cantamos isso. Não chore. O Senhor te guarda, o Senhor está trabalhando. Mas não é no nosso tempo e não é como nós queremos. Este momento precisa, porque o Senhor está trabalhando com a tua bênção e com você. Acredite nisso. Dentro desse contexto apropriado que diz a palavra do Senhor lá em Eclesiastes, tem coisa que você não consegue ver. Tem uma situação que Deus está vendo, você não está vendo. Então, não queira resolver ao seu modo e no seu tempo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Mas, em compensação, nós temos personagens que respeitaram esse tempo de Deus. Agora, o Senhor me traz também quando Moisés subiu a montanha, subiu o monte para falar com Deus. Aquele povo que estava com Moisés, quando Moisés subiu, que ficaram com Arão, eles não respeitaram o tempo de Deus trabalhar. Chegaram para Arão, você não vai fazer nada? Vai saber se Moisés ainda está vivo. Não, vamos montar, vamos fazer deuses para nós. E foi o que fizeram. Porque não respeitaram o tempo de Deus trabalhar. Quando eu olho as Escrituras, eu conheço um personagem que eu digo, é o cara. É o cara. Que ele passou por situações tão complicadas, de angústia. Essa dor que você está sentindo, José do Egito também sentiu. A gente não pode mensurar, né? Porque você não conhece a dor do outro. Mas, pelo que a Bíblia coloca e relata, meu Deus. Quanto tempo você conseguiria ficar num poço? Ou se conseguiríamos ficar? Quanto tempo nós conseguiríamos ficar como escravos? Com tentações? Não estou tirando a nossa dor. Eu sei que todos nós passamos por processos difíceis. Só que José do Egito, ele soube respeitar o tempo de Deus, no momento que os irmãos venderam. Ele podia sair dando tapa em todo mundo. Ele respeitou o tempo de Deus ali. Depois, ele foi vendido, passou por situações complicadas, foi para a casa de Potifar. Jesus. Ali, ele também respeitou o trabalhar de Deus. Ali, ele estava como liderança, mas só Deus sabe o que ele passou ali. Só Deus sabe.
mas ele respeitou o trabalhar de Deus. Ele respeitou o trabalhar de Deus até para ser governador do Egito. E não foram pouco tempo. Eu vou depois falar o tempo que isso ocorreu. Agora, o mais bonito é quando ele está lá oferecendo alimento, porque Deus usou José do Egito para abastecer não só o Egito, e ele olha e ele encara os irmãos. E ali, se fosse eu e se fosse você, será que nós respeitaríamos o tempo de Deus? A gente chegaria e falaria para eles: irmãos, ou a gente chegaria assim: irmãos, que saudade, eu amo vocês. Ou então assim: vocês acabaram com a minha vida. Não sei como eu reagiria, como você reagiria. Eu sei que José respeitou o trabalhar de Deus. Olhou, pediu orientação a Deus, não falou nada, deixou as coisas acontecerem. Até chegar o momento de dizer quem ele era. E sabe o que eu acho bonito? Quando a gente respeita o trabalhar de Deus, Deus trabalha dentro da gente, inclusive nas nossas emoções. Se você era irado, com o trabalhar de Deus, Deus vai trabalhando aqui dentro de você. Deus tira a ira. Deus tira a revolta. Mas isso porque ele esperou o trabalhar de Deus. É aquele tal negócio, né? Mamãe dizia para a gente, quem tem pressa come cru. Não é assim? Ele esperou. Porque Deus trabalhou na vida dele. Imagina, Deus trabalhou na vida dos irmãos. Deus trabalhou na vida daquela nação. E aí, como ele estava maduro para a situação, ele conseguiu se colocar na frente dos irmãos. Estavam os irmãos, os empregados, ele pediu para que os empregados saíssem, para que ele ficasse junto com os irmãos. Pensa que ele chegou e falou? Ele chegou, poderia ter chegado, né? Malditos! Não. Como ninguém é de ferro, né? Ele pegou e deu um grito. Ele com ele mesmo, que diz a palavra do Senhor que todo mundo ouviu. Mas em nenhum momento ele gritou com algum irmão. Ele gritou, ele chorou. Depois ele se volta para os irmãos e diz a palavra do Senhor. Ele disse: eu sou José. E meu pai ainda é vivo? Irmãos, quando a gente consegue esperar o trabalhar de Deus, alguma coisa muda na gente. O teu impulso, a tua ira, a tua revolta, Deus vai trabalhando. Ele ainda chegou e disse assim, imagina, irmãos, não fiquem tristes, não chorem. Ele ainda dá conselho. Oh, aleluia. É isso que faz o trabalhar de Deus na nossa vida. Ele ainda dá conselho, não chorem. Foi Deus que me mandou para cá. Ué? E aí diz a Bíblia que ele ajudou a todos. Mas por quê? Porque soube respeitar o tempo de Deus.
É isso, queridos, que nós temos que entender. A nossa visão é limitada, mas Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele vai fazer. Como? Eu não sei. Mas Ele vai fazer. Creia. Só que nesse percurso que Deus está trabalhando no oculto, e normalmente quando Deus trabalha, Ele trabalha em silêncio. Você tem que crer. Ore. Espera. Respeite esse tempo. E no momento certo, não vai ser uma fruta que vai amarrar a tua boca. Porque a banana é assim, quando a gente não colhe, quando a gente não come no tempo que ela está madura, ela amarra. Alguém aqui quer bênção para ficar amarrado na boca? Eu não quero. Eu quero que o Senhor me dê graça para esperar o trabalhar dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. E é neste momento, este período da tua oração, a tua vitória, é que Satanás, o inimigo das nossas almas, ciranda na nossa vida. Porque vem aquele sentimento, a minha bênção não vai acontecer. A minha bênção está demorando. E normalmente a palavra diz que quando demora a promessa, o que acontece? Enfraquece? Então aí vem pensamentos à cabeça de que Deus não está agindo, Deus não vai fazer milagre, que você não é merecedor, merecedora. E muitos que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra do Senhor, acabam se afastando, por conta que não entenderam este momento que o Senhor está trabalhando em silêncio. E por sair da presença do Senhor, perdem a bênção. Então, queridos, que possamos sair com a certeza e a confiança que Deus está trabalhando nessa situação. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não tenha esperança, porque a coisa para você é difícil, o Senhor pergunta, o que é difícil para mim? O que é difícil para o Senhor? Eu quero ler com os irmãos 3 salmos. Primeiro salmo, 41. Como é que começa o salmo? Esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Que coisa linda! Você está esperando com paciência no Senhor? Dói? Dói. Dói. Mas é aquilo que Paulo fala, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Você vai aguentar essa dor porque Cristo vive em você. Você vai aguentar a dor porque quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Porque a nossa dependência está em Deus. É porque você está permitindo que Deus seja Deus 100% na tua vida. Não 99%. Porque 1% você vai lá e mexe e faz. Não, é 100%. Outro salmo. Como é que o salmo começa? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Como é que começa o salmo? Salmos 37. 37, 34. Como é que começa? Espera no Senhor. E guarda o seu caminho e te exaltará para herdardes a terra.
Tu verás quando os ímpios foram desarraigados. Há muitos salmos e há muitos versículos que dizem: espera no Senhor. Espera. Pergunto para vocês. Quem escreveu a maioria dos salmos? Davi. Segura o número de Davi. Ele teve que esperar mais ou menos 15 anos desde que foi ungido por Samuel, até se tornar o rei de Judá. Tá bom, 15? Você pode dizer isso? Depois de ouvir o que você falou? O Senhor tem o controle de tudo. O nosso tempo não é o tempo dele. Mais números. E teve que esperar mais outros 7 anos para ser ungido rei sobre todo Israel. Então foram mais de 20 anos, 22 anos mais ou menos, que foi deste ponto que nós falamos no começo da pregação, do momento da oração até o momento da vitória. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não foi fácil para Davi, não foi fácil para José do Egito, não foi fácil para Sara. Por isso que o Senhor fala contigo esta noite: eu sou contigo. Eu sou contigo. Fique em pé, queridos. Em 1 aos Coríntios, diz que, veja bem, a gente está falando desse tempo de espera, que é um tempo que Deus trabalha, e Ele trabalha em silêncio. Só que esse versículo diz o seguinte: aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que teu ouvido, que os ouvidos não, aquilo que não subiu no coração do homem, é aquilo que Deus tem para a tua vida. É isso. Não faz mal que você não está vendo. O importante é que você conhece e que você acredita no que a palavra diz. Que tudo aquilo que não subiu ao teu coração é isso que Deus tem para você. Quer dizer, é muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Por que você está preocupado? Por que você quer fazer do teu jeito? Por que você não deixa o trabalhar de Deus? Deus está trabalhando no culto. Espera o tempo de Deus. Eclesiastes diz o seguinte: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado dentro do ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus. Porque é Deus que conhece o teu contexto. É Ele que vai fazer o que é apropriado a seu tempo. A seu tempo. Guarde o seu coração. Não murmure. Diga: Senhor, me ensina a esperar. Trabalha comigo. Trabalha no contexto. E coloca tranquilidade ao meu coração. Em Isaías 40:31, ele fala o que acontece com as pessoas que esperam no Senhor. Você quer saber o que vai acontecer com você por você esperar no Senhor? A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você está sendo renovado esta noite.
O versículo continua: aqueles que esperam no Senhor, eles voam alto como águias. Você está esperando no Senhor? Prepare-se para ter a sua visão ampliada, para ter a visão de Deus, para ter visão de águia. Versículo continua: sabe o que acontece com aqueles que esperam o tempo do Senhor, que respeitam o tempo do Senhor? Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui você tem todas as áreas da sua vida contemplada. Você tem o físico. Quando você espera no Senhor, Deus cuida do físico. Deus cuida do emocional. E Ele te motiva a olhar para frente, a caminhar, a voar como águia, alto, diz a palavra do Senhor, alto como águia. Ele cuida de você. Eu quero orar. Se você está nessa noite aqui, e você está nesse tempo, que você orou, e está aguardando o agir de Deus, está respeitando o agir de Deus, para chegar à sua vitória. Eu gostaria que você viesse aqui na frente com fé, e entregasse aos pés do Senhor esta situação que você está orando. Aquilo que você tem colocado diante de Deus todos os dias. Eu não sei se é com o teu marido, eu não sei se é com o teu filho, eu não sei se é no teu trabalho. Aquilo que está demorando e que está enfraquecendo o teu coração. Eu quero te dizer, vai acontecer no tempo dele e do jeito dele. Talvez não seja como você queira, mas a palavra do Senhor diz que vai ser muito além do que você pensou. Queridos, eu quero que vocês orem. Orem por essas pessoas que estão aqui. Muitas vezes nós oramos para o Senhor: Senhor, resolve. Senhor, me dá. Mas o adequado, o correto é: Senhor, faça conforme o teu propósito. E para nós orarmos desse jeito, nós precisamos estar em Cristo totalmente. Porque é deixar de lado tudo aquilo que nós queremos, para dizer: Senhor, faça segundo o seu propósito. Eu não posso deixar de fazer o convite. Eu não sei se tem entre nós alguém ainda que não entregou a sua vida para Jesus. As suas questões, que está caminhando sozinho. Eu quero te dizer que existe um Jesus que caminha contigo, que te ajuda. É um pai que te coloca no colo. Então, se você ainda não levantou a sua mão dizendo assim: Jesus, eu quero a partir de hoje a minha vida completa nas tuas mãos, você vai ter a oportunidade. Eu vou orar e você vai orar comigo. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas se você sente no coração de se entregar os teus caminhos ao Senhor Jesus,
Faça aí aonde você está essa oração. E se você está nos assistindo aí de casa e você sentiu no coração, aí aonde você estiver, você pode orar. Senhor Jesus, receba a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, os meus caminhos a ti. Reconheço o Senhor como meu único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Caminhe comigo. Por tudo te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero saber se nós temos alguém que fez essa oração pela primeira vez. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão. Eu acredito que todos conhecem a Jesus aqui. Se você está em casa e você fez essa oração pela primeira vez, manda um recadinho pra gente. Nós queremos te conhecer. Nós queremos orar por você. Amém? Glória a Deus. Aleluia.